Ali, de fato, em forma objetiva diante de meus próprios olhos, e seguramente feitas não muitas horas antes, pelo menos 3 marcas se misturavam blasfemamente às copiosas pegadas que entravam e saíam da fazenda Ackley. Eram as infernais pegadas dos fungos vivos de Yugoth. Olá, meus companheiros de leitura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lovecraft. Sentiram falta? Eu também. Hoje eu quero falar sobre um conto que tem uma característica muito peculiar. É um conto relativamente grande e que tem uma certa característica que me chamou muita atenção. Então, antes de começar, se inscreva no canal para receber as notificações, dá o seu joinha aí para você não esquecer depois e, por favor, veja até o final para que a gente possa bater um papo a respeito e engajar o canal. Hoje eu quero falar sobre Um Sussurro na Escuridão, ou The Whisper in the Darkness. Esse conto ele tem uma característica interessante, já que o nosso protagonista ele passa da incredulidade à credulidade total. Ele passa, nós enquanto leitores, passamos da inexistência de ameaça à presença ameaçadora do objeto do medo. E temos um final abrupto, que fecha de forma abrupta, de forma tempestiva a história. Um Sussurro nas Trevas, The Whisper in the Darkness, que eu li nesta edição aqui, em inglês, mas estou utilizando essa aqui para trazer para vocês. Ela nos conta a história de Will Marf, uma pessoa estudiosa de história, folclore, mitologias, que começa a ler nos jornais de Vermont e arredores, especificamente na Universidade de Arkham, Miskatonic. Ele lê que houve umas enchentes na região de Vermont e pessoas tiveram avistamentos estranhos por lá. Então, alguns autores começaram a fazer publicações a respeito, fazendo referências inclusive ao folclore local, folclore indígena, folclores de outros lugares. E em um determinado momento, amigos de Will Marf levaram essas publicações até ele e ele decidiu participar, já que ele era justamente estudioso do assunto do folclore. E ele começou a fazer publicações, algumas principalmente respondendo pessoas que estavam escrevendo nesses jornais. Em um determinado momento, uma figura soturna chamada Ackley começa a entrar em contato com o Will Marf e eles começam a trocar cartas. E aí é onde está o miolo da história. E esse formato da história acompanha Will Marf e Ackley até o auge, até o fim. O que acontece? Ackley, ele foi uma das pessoas que viu essas aparições que surgiram depois da enchente, que configuravam em criaturas que lembravam crustáceos gigantes, como se fossem lagostas misturadas com anêmonas do mar. E havia relatado isso no jornal, além de uma série de outras características estranhas. Will Marf, como um incrédulo, como um cético, discutia essas coisas e eles começaram a trocar cartas, até que Ackley começou a mandar provas, fotos de objetos, gravações de conversas que ele havia conseguido observar entre pessoas que ele dizia que eram abduzidas por essas criaturas, que ele dizia não ser daqui. E Will Marf ia duvidando, mas essa barreira, esse gelo dessa dúvida começa a se quebrar aos poucos. O mais interessante desse trecho, dessa parte, eu digo esse trecho, mas ele acontece durante boa parte da história, são mais de 30, mais de 40 páginas, é que ele vai pouco a pouco sendo convencido pelas provas e pouco a pouco sendo convencido do que está acontecendo, ao mesmo tempo que nós somos apresentados à ameaça constante dessas criaturas, que são o fungo de Yugoth, chamado também de Migo. E mais interessante, o Migo, ele não é um termo alienígena, segundo esse conto, e sim um termo indígena,
criado para determinar criaturas das neves abomináveis. E o interessante é que, enquanto do lado de Will-Marth vem essa credulidade crescente, do lado de Ackley, nas cartas dele e na percepção de Will-Marth, vem uma ameaça crescente e constante. Então ele está repondo os cachorros dele que desaparecem, ele está repondo a murada dele que é quebrada, ele está tirando foto de pegadas, ele está sempre se cercando de seguranças, até chegar a um ponto em que o Will-Marth decide finalmente ir até a casa de Ackley, que fica nos arredores de uma cidade, ou seja, é bem no interior mesmo, o que dá ainda mais uma sensação de insegurança quando estamos lendo o personagem. E ele vai para lá principalmente porque uma das últimas cartas de Ackley, ele mudava totalmente o tom. Antes ele estava com medo, ameaçado, ameaçando, ficando hostil com relação a essas criaturas, se preparando, pegando armas, cachorros, gastando todo o dinheiro dele com isso, e a uma determinada altura ele se coloca não apenas como total conhecedor da cultura, folclore, tecnologias e história dessas criaturas que não são desse planeta, como ele se coloca totalmente favorável e totalmente à mercê das experiências que ele se propõe a fazer com ele. Como se, a partir do momento que ele submetesse a essas criaturas, ele adquirisse um conhecimento científico transcendental, muito além daquele que se pode conseguir como cientista ou como acadêmico. E isso claramente chama a atenção de Will-Marth, que vai lá e eu não vou contar o final da história, mas o fato é que a mudança de cenário e a mudança de áreas, ela é bastante chocante. Então nós temos aí uma crescente, um crescendo, como diz na música, em que nós vamos percebendo aqui essa transformação de protagonistas, tanto aquele que defende a existência quanto aquele que ataca e diz que ataca a inexistência, quanto aquele que defende a existência. E há um crescendo aí de credulidade, incredulidade e a ameaça constante que cerca só um dos personagens e começa a cercar os dois, até chegar um momento em que o Will-Marth se depara com a verdade nua e crua e algo acontece com esse personagem que troca cartas com ele. Essa é uma história muito interessante. Eu gostei muito dela por dois motivos. Porque Lovecraft constrói o aspecto do suspense, do terror psicológico, do horror ali, linha a linha, ele vai costurando ali, tricotando bem devagarinho na nossa compreensão, até a gente chegar no final abrupto, tempestivo. E também porque ele apresenta de onde vêm os tais Miko, que são o fungo de Yuggoth, essa criatura que é de fato uma mistura de lagosta com anêmona e que tem essa característica uma série de características interessantes que vão sendo descobertas e mostradas ao longo da história. Gostei muito do conto, recomendo, espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu usei este livro aqui e este aqui. Se gostou, deixa o joinha aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e comenta aí pra gente bater um papo e dar uma engajada no vídeo, beleza? Espero que tenham gostado, boas leituras e até os próximos vídeos.